Se você investe em tráfego pago, Meta Ads, Google Ads, qualquer plataforma, eu preciso que você preste muita atenção nos próximos minutos desse vídeo. Tem várias coisas acontecendo em 2026 e eu preciso que você entenda isso para que você não rasgue dinheiro. Meu nome é Nathan Máximo, eu sou estrategista de marketing e vendas e hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto com você. Eu até marquei alguns dados aqui que eu vou olhar de vez em quando para passar para você com total clareza, tá? Porque eu estou falando de um assunto que ele tem data, que ele já é realidade em muitos casos e que você precisa se atentar bastante. Vamos lá. Primeiro caso, a gente tem um 2026 aonde a partir do dia 1 de janeiro, todos os anunciantes, eu que anuncio, você que anuncia, a gente paga 12,15% a mais de impostos. Isso nas campanhas de Meta. Isso não é porque o Meta está encarecendo, isso é por conta do governo. Alguns impostos que antigamente o Meta, o Facebook, o Instagram, eles assumiam, eles seguravam esse custo e não vinha pra gente, hoje eles não seguram mais. E aí esses custos vêm pra gente, são repassados para nós que fazemos todos os anúncios. Então isso já torna o seu anúncio mais caro. Isso é um fato, isso aconteceu em vários mercados. E esse já é um ponto que você precisa ter muita cautela e você precisa entender como trabalhar isso ao seu favor, para que você não fique gastando mais dinheiro e tendo um resultado pior. Quando a gente pega a análise de 2024, a gente vê que quem faz campanha no Google teve um aumento de 13% nos custos, ou seja, tudo que você já fazia lá, mesmo que se você é um anunciante antigo, 2010, 2015, em 2024 teve um aumento de 13%, não saiu ainda o levantamento de 2025. E a estimativa para esse ano é que a gente tem uma média de aumento de 20% nos anúncios. Isso porque a gente tem hoje uma concorrência absurda, porque muita gente entendeu o poder do digital e hoje está dentro do digital e, consequentemente, quanto mais pessoas, todas as plataformas de tráfego são leilão. E, consequentemente, se eu tenho uma pessoa disputando, eu pago X. Se eu tenho duas pessoas disputando, a gente vai ver quem vai ficar em primeiro. Se eu tenho 100 pessoas disputando, a concorrência fica maior. E aí as famosas siglas, né? CPC, custo por clique, CPM, custo por 1000 impressões, 1000 visualizações, quem está te vendo, fica naturalmente mais caro, porque já tem muita gente ali. Só que 2026 tem um ponto que muita gente não está parando para pensar. Lembra na questão boa ou ruim, de acordo com a sua perspectiva, mas é um ano eleitoral e um ano de Copa do Mundo. Então, assim, esse ano a gente já tem uma verba política que está pautada ali em algo entre 2 bilhões de reais, ou seja, 2 bilhões de reais vão ser injetados dentro da plataforma para que essas pessoas, esses políticos que estão fazendo campanha, apareçam para você e talvez ganhem o seu voto. Então a gente, só com isso, olha quanto dinheiro esses políticos, essas empresas, vamos dizer assim, né, os partidos, estão injetando dentro do tráfego pago. E isso você acha que não respalda em você, que não cai em você? Claro que cai. Por quê? A política está falando com a grande massa. Se ela está falando com a grande massa, consequentemente, o lead, né, que é o nome do contato que a gente chama ali das pessoas que querem chegar até você, ele também está disputando com você. Então vamos supor no meu caso, hoje eu falo com empresários. Se um empresário ele é impactado por mim, ele também vai ser impactado por 1, 2, 3, 10 mil políticos. E, consequentemente, o leilão vai ficar mais alto. E isso encarece para mim. Então, exatamente são alguns pontos que a gente tem que analisar. Então, a gente tem os aumentos, a gente já tem também um ano político e a gente também tem um ano de Copa do Mundo, que já é natural se a gente pega de períodos anteriores uma queda do digital, porque as pessoas elas estão atentas aos jogos, estão atentas ali ao que está acontecendo da Copa do Mundo como um todo, e elas deixam de converter, ou seja, elas deixam de clicar nos seus anúncios, elas deixam desse período, né, diminui a vontade, o desejo das pessoas de chegarem até você. Então o que a gente tem que entender hoje? As empresas elas olham muito só o valor investido e elas esquecem que boa parte do que elas estão investindo hoje não está sendo um anúncio, está sendo uma parcela de imposto que ele está pagando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, se hoje eu invisto R$1.000, não é R$1.000 que está sendo utilizado em anúncio, a gente está utilizando 800 e poucos reais. Então, a gente vai tirar a parte disso e eu vou entender com clareza quanto eu realmente estou investindo em anúncio. Você está colocando na plataforma, porque você tem que pagar o imposto, mas a gente vai entender quanto que está sendo pago em anúncio. Outra coisa, muita empresa fica medindo o custo por clique ou o custo por 1000 impressões e que isso no final das contas não é o que vai pagar a sua conta.
O que vai pagar a sua conta é algumas outras métricas que você precisa ter um pouco de cautela. Então assim, Natan, mas eu não devo avaliar quanto está o meu custo por clique, quanto que está o meu custo por 1.000 pessoas que veem o meu anúncio? Sim, você pode analisar, mas isso não deve ser o fator mais criterioso para você avaliar se a sua campanha tem sucesso ou não. O que precisa ser? Sua campanha tem um objetivo. Então vamos supor que é lead. O lead que chega no teu WhatsApp, o lead que preenche um formulário. Esse formulário chega com as informações da pessoa. Isso deve ser uma das suas premissas para você avaliar se está tendo resultado ou não. E para mim a mais importante, que tange todo esse ecossistema do tráfego pago, acabou a bateria da câmera, mas voltei aqui. O que é mais importante para mim é o CAC, o custo de aquisição do cliente, ou seja, quanto você está pagando para ter um cliente. Então vamos supor que você tem uma loja e nessa loja você, a cada R$1.000 que você coloca, você tem 10 novos clientes. Ou seja, para cada cliente novo que está chegando na sua empresa, você investe R$100. E aí você sabe, então se eu estou investindo 1.000 e eu estou fazendo 10 vendas, se eu investir 2.000, eu vou fazer 20 vendas. Se eu investir 10.000 e assim por diante. Você começa a ter mais previsibilidade do seu negócio. E isso é extremamente importante para o que você precisa. E um outro ponto, que por mais que eu sou uma pessoa que trabalho já há 16 anos praticamente com tráfego pago, não dependa simplesmente do tráfego pago. Muita gente hoje levanta a bandeira e fala o tráfego é bom, o orgânico é bom, o e-mail ainda é bom, prospecção. Tenha múltiplos canais de aquisição, você precisa ter isso, você não pode ter uma dependência de um único canal. É claro que o tráfego ele é o que mais traz resultado a curto prazo, porque a gente impacta a pessoa certa, na hora certa, testa mensagem, testa público, testa abordagem, testa oferta. Então a gente consegue fazer com maior velocidade. Mas isso, o tráfego pago, ele vai tirar base. Essa base tem que ser bem trabalhada, você tem que entender como você vai utilizar essa base. Na mesma coisa, você precisa criar um conteúdo orgânico. Um conteúdo onde as pessoas elas vão entender, vão chegar até você pela verdade que você fala, pelo tipo de conteúdo que você leva e as pessoas entendem realmente isso faz muito sentido para mim, é isso que eu quero, esse cara tá falando algo que eu passo no meu dia a dia, igual eu falo às vezes algumas coisas, seja aqui no Instagram, no YouTube ou também Instagram e outros canais, que com certeza eu sempre recebo algumas informações de pessoas, alguns comentários que as pessoas falam, realmente passei por isso, aconteceu isso em algum momento da minha trajetória, né? Isso no meu caso que eu falo com empresários, né? Mas você também vai passar por isso. Hoje o que você fala que você consegue chegar até o cliente? O que você mostra e como você mostra que você consegue chegar até o seu cliente? Então isso é extremamente importante. Então, como a gente está em um ano que as coisas, o tráfego ele vai ficar mais caro, ele já ficou mais caro, né, e vai ficar mais ainda ao decorrer do ano, você precisa ter múltiplas fontes de aquisição do seu cliente, para que você consiga ter vários canais. Então, recebi 10 leads do tráfego pago, mas eu recebi 3 do meu orgânico. O dia de hoje, eu fiz 50 disparos para uma base de telefones ou de e-mails que eu tinha aqui, e eu consegui mais 3, 5 contatos aqui. E aí você vai vendo o montante no final do dia, você já tem uma volumetria maior, mas explorando outros canais e explorando outras frentes que até então você não explorava, não dependendo de uma única mídia. E quando eu falo de mídia, eu também estou falando, por exemplo, não dependa só do Facebook, não dependa só do TikTok, não dependa só do Instagram, não dependa só do Google. Você pode estar em todas as plataformas, para que as plataformas elas te entreguem e pense assim, 88% das compras hoje, elas se iniciam no digital. Se 88% das pessoas elas vão para o digital antes, então onde que ela vai me ver? Ou ela vai me pesquisar no Google, ou ela vai me ver em algum tipo de rede social, Instagram, TikTok, Facebook, né, os mais comuns que a gente tem. Então, se você, imagina assim, você viu uma empresa, um pet shop, se aparecer um pet shop para você na sua cidade, o que geralmente é o comportamento da pessoa? Ela clica, vai lá pro Google e aí depois ela vê lá pet shop e tal, para ver as avaliações, para ver as recomendações, para ver quantas estrelas tem, para ver se é perto ou longe da empresa. Às vezes se você tem um site, entender o que tem no seu site, se você tem uma oferta legal, se você tem um preço bom. Então você precisa estar nessa jornada, né, que no marketing a gente chama de omnichannel, que é em todos os canais. Então pensa que é um círculo e em todo o percurso dessa pessoa, desse contato, dentro desse círculo, eu preciso aparecer. Eu preciso que a minha marca apareça. Então, tenha clareza disso, que você precisa de mais canais. Então, vamos lá. Solução prática, Natan. Você falou bastante, eu entendi que vai encarecer, eu entendi que tem algumas motivações do porquê vai encarecer e que talvez eu tenha que analisar algumas coisas melhor. E agora, o que eu faço? Primeira coisa, veja qual que é seu CAC, seu custo real, seu custo de aquisição do cliente. Entenda isso, qual que é seu CAC.
Partindo disso, você vai começar a projetar, a ter uma previsibilidade do que você vai fazer. Segundo ponto, melhore a sua taxa de conversão. Hoje eu vejo muita empresa que às vezes está fazendo tráfego pago e acha que é simplesmente por mais dinheiro lá que vai chegar mais gente. E não é uma realidade. Às vezes um custo de lead muito baixo é pior para você, porque às vezes é um lead desqualificado, é um monte de lead que está chegando no seu time comercial não está conseguindo converter, e isso é um problema. Então, primeiro, melhore a sua conversão antes de você subir seu orçamento, porque assim que você melhorar a sua conversão, aí você fala, pensa assim, sua conversão é 2%, se você sobe para 4%, você está com o dobro da conversão, com o mesmo investimento, você concorda? Então, melhore a sua conversão antes de melhorar o seu orçamento. Essa conta vai fazer sua cabeça pirar, porque realmente faz muito sentido e é um pouco contraintuitivo, mas é o que muita gente faz. Outra questão, identifique novos canais. Quais canais você pode atuar? Tem um influenciador da minha cidade, eu consigo começar a gravar conteúdo orgânico, começar a postar no meu Instagram um pouco mais sobre o que eu faço. Eu tenho uma empresa de festa, tá? Então posta as festas que você faz, seja casamento, seja festa de 15 anos, seja aniversário infantil. Vai postando, posta para que as pessoas comprem com os olhos, que elas entendam. Ou se você fala sobre alguma coisa mais técnica, fale de uma forma simples o que essa coisa técnica que você faz ajuda na vida das pessoas. Então comece a gerar conteúdo orgânico, para que você, se você entrar, por exemplo, no meu Instagram, eu fechei um Instagram que eu tinha com mais de 100 mil seguidores, que era o @máximo do marketing, e agora eu criei o máximo do marketing, que eu estou fazendo um teste de novos conteúdos lá dentro. E se vocês entrarem, vocês vão ver que tem vários conteúdos em alguns formatos diferentes, porque eu quero validar algumas ofertas novas, validar um tipo de conteúdo novo, e por isso eu decidi começar do absoluto zero, mas fazendo conteúdo, falando de uma forma simples como eu posso ajudar as pessoas, ou como eu consigo mostrar para elas de uma forma que ela, isso aqui eu consigo fazer. Então tenha essa ideia na sua cabeça, como eu gero uma vitória rápida na cabeça desse cliente meu, dessa pessoa que está vendo o meu vídeo. Então comece a criar novos canais. E uma outra coisa, utilize inteligência artificial. Principalmente, Nathan, não sei como utilizar para o meu negócio, para fazer gestão, não sei. Usa para analisar seus dados. A IA, qualquer uma, Claude, ChatGPT, Gemini, o que você quiser. Todos eles conseguem te ajudar com análise de dados. Você analisando os seus dados, você vai ter muito mais clareza do que acontece dentro da sua empresa. Então, por exemplo, a análise do CAC, como você vai fazer isso? Então, você pensa num funil de vendas. Eu recebo 100 leads, desses 100 leads, minha equipe comercial consegue falar com 80. Dos 80, eu consegui agendar 40 para vir na minha loja. Dos 40, 20 vieram. E dos 20 que vieram, eu tive 7 vendas. E dessas 7 vendas, isso me trouxe um retorno de R$138 mil. Então, só nessa brincadeira, você vai conseguir ter uma análise completa de como que está o seu funil. E aí ela vai até te sugerir, por exemplo, olha, Nathan, eu estou vendo aqui que você teve 40 agendamentos, mas só 20 pessoas foram. Se a gente conseguisse aumentar aqui essa etapa do funil, a gente já conseguiria com o nosso ticket médio, né, que é quanto a pessoa deixa dentro da sua empresa dentro de 30 dias, dentro da sua análise, a gente vai conseguir ter uma melhora. Então você dentro da IA, além de conseguir analisar os seus números, você vai conseguir também ter algumas sugestões de melhoria do que você pode fazer para arrumar o seu funil. Então é extremamente importante. E um outro ponto que, assim, para mim é uma chave de ouro que toda empresa precisa. Eu trabalhei por muito tempo em várias empresas com time comercial gigante, empresa com time de marketing gigante, e sempre tem aquela rixa do marketing versus venda. Sempre é o lead que está ruim, é o cara que não está convertendo, que não está ligando, é o lead que está frio, o lead é curioso. Então assim, integre o seu time de marketing com o seu time de vendas. Coloque eles dentro de uma estrutura para que eles entendam que eles são duas caixas separadas, mas que ao mesmo tempo, para essa caixa ter sucesso, essa também precisa, e vice-versa. Eles precisam ser complementares para que o marketing tenha uma escuta ativa, entendendo o que está vindo da equipe comercial, e que a equipe comercial também tenha essa escuta ativa para entender, subimos uma campanha nova, estamos trabalhando com uma nova comunicação. Então, para que você tenha tudo integrado isso dentro da sua empresa. Quando você consegue isso, assim, é sucesso em venda, porque você consegue ter um time integrado, um time que se entende e que realmente um passa um feedback extremamente positivo um para o outro. Então, faça isso dentro da sua empresa. Eu acredito que é essa mensagem que eu preciso te passar dentro desse ano. Só recapitulando aqui,
o tráfego pago, ele vem ficando mais caro, então esse é o principal ponto que eu quero trazer para você. 2026 é um ano exatamente desafiador, né? Porque a gente tem tudo que eu já falei aqui, além da concorrência, a gente tem a Copa do Mundo, a gente tem também as eleições, né, para esse ano. E o que você pode fazer com tudo isso que eu estou falando aqui? Simplesmente ouvir, sair daqui e pronto. Ou você pode sair daqui com um plano de ação, onde você vai conseguir agir, entender o seu negócio, entender como está o seu time de marketing, o seu time de vendas, como que está a tua margem, como que está o teu faturamento, para que você tenha um plano prático e esse plano prático você consiga colocar ele para rodar, porque também a prática sem a ação não adianta nada, né? Você ter ali todo o teórico, escrito, fiz aqui bonitinho os processos, mas os processos que eu fiz eu não apliquei. Então aplique e aí você vai entender que a sua margem vai melhorar, que as suas vendas vão melhorar, porque em um ano desafiador a gente precisa se desdobrar para fazer algo que funciona. E eu tô passando aqui algumas questões para que você evite de ficar, o tráfego tá caro, o tráfego não funciona, meu marketing é muito ruim, o menino aqui que cuida da gestão de tráfego é fraco. Então, para que vocês entendam que existe muitas coisas além simplesmente de uma plataforma fria onde a gente sobe os anúncios ali e colhe os resultados. Então, tenha isso na sua cabeça, né? Tenha extremamente claro isso na sua cabeça para que você mude um pouco a sua cabeça em relação a isso e você entenda que além do marketing existe várias variáveis, vários pontos que você precisa ter atenção, porque isso vai te ajudar. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para o seu like, não custa nada, é só você clicar aqui embaixo e também se inscreva no canal. Se você tem um amigo que faz tráfego pago ou que uma empresa que está tendo tráfego pago e problemas no tráfego, você já escutou essa conversa, manda esse vídeo para ele também, copia o link aqui e manda para ele, porque esse conteúdo, se você viu até aqui, se você entendeu que faz sentido, várias outras pessoas também vão entender.